Olá, alunos e alunas! Hoje é dia de mais uma aula de ciências. Como sempre, a gente traz o vídeo com as explicações. No final, tem os exercícios que vocês devem responder e enviar de volta para a gente. O nosso assunto de hoje é produção de medicamentos. Uma boa aula para todos! Vamos à nossa aula de hoje sobre tecnologia, produção e uso de medicamentos. Estudamos que os fenômenos que ocorrem na natureza, ao longo dos anos, permitiu o desenvolvimento de muitos benefícios para a humanidade. Se a gente olhar ao redor, a gente vai ver uma infinidade de eletroeletrônicos que facilitam bastante a nossa vida hoje em dia. Olhando mais adiante, a gente pode ver também outras tecnologias, como os automóveis, carros, aviões, que também são avanços tecnológicos que nos beneficiam de alguma forma. A tecnologia está presente em tudo, está presente inclusive no aparelho que tu está usando para assistir essa aula, seja um computador, um celular ou um tablet. Estamos rodeados de invenções incríveis. Temos, por exemplo, a impressora 3D. Ela pode, por exemplo, ser usada para produzir próteses médicas, além de outros objetos. Ou as roupas que protegem contra os raios ultravioletas, hoje em dia muito comum, principalmente nas praias. Vamos agora dar uma olhada ao longo da história e conhecer algumas grandes descobertas. Hoje, vamos dar atenção às grandes descobertas na área médica. A primeira delas é a quinina. A quinina é um medicamento usado contra a malária, uma doença que era muito comum no século XVII. Ela foi descoberta quando a esposa do vice-rei foi visitar o Peru e lá ela passou a manifestar uma febre muito intensa. Os índios então deram para ela uma porção preparada com a casca de uma árvore chamada chinchona. Isto fez com que ela ficasse curada. Assim, a quinina, que é uma substância retirada da casca da árvore, passou a ser usada para curar inúmeras doenças na Europa, depois de passar por um processo de experimentação, de testes e o desenvolvimento para sua produção. Outra descoberta importante na área da medicina foi o raio-x. Em 1985, um cientista chamado Wilhelm Röntgen observava a condução da eletricidade através de tubo de raios catódicos. Então ele percebeu uma luminosidade numa placa, numa tela que estava do outro lado da sala. Ele colocou a mão então entre o tubo e a tela e pôde perceber, refletida na tela, os ossos da sua mão. Ele havia descoberto então o raio-x. Com essa descoberta, ele, além de contribuir para o desenvolvimento da medicina, ele possibilitou a compreensão do sistema ósseo humano, porque pela primeira vez era possível ver os ossos dentro do corpo. Desde então, a tecnologia envolvendo o raio-x vem sendo desenvolvida. Hoje, por exemplo, nós temos a tomografia. Ela permite observar com detalhe os órgãos internos do corpo e verificar se está tudo funcionando bem ou se precisa de alguma intervenção médica. A penicilina é um medicamento muito importante também, porque ela deu origem a todos os antibióticos que temos hoje. Mas isso não foi sempre assim. O primeiro antibiótico, a penicilina, só foi descoberto em 1928. Até então, as pessoas podiam morrer por infecções simples,
até mesmo a perfuração causada por um caco de vidro ou por um prego. Depois da Primeira Guerra Mundial, o médico Alexander Fleming pesquisava sobre uma bactéria que causava a maioria das infecções nas feridas causadas por arma de fogo. Num destes experimentos, ao examinar as culturas, ele percebeu que algumas delas estavam contaminadas com um bolor chamado Penicillium notatum, que era estudado por um outro pesquisador no mesmo local. Fleming então percebeu que no local onde havia o fungo, a bactéria não conseguia se desenvolver, não conseguia se aproximar de onde estava o fungo, ou seja, o fungo impedia o desenvolvimento das bactérias. E assim foi descoberto então o primeiro antibiótico da história. A penicilina foi isolada pela medicina 10 anos após a descoberta de Fleming e passou a ser utilizada como remédio. Hoje, nós temos vários tipos de antibióticos nas farmácias, mas eles devem ser usados sempre com parcimônia e apenas com prescrição médica. Devemos fazer um uso consciente dos medicamentos. Primeiro, a gente deve sempre armazenar os medicamentos em locais apropriados. Isso vai preservar a validade deles, fazendo com que eles possam durar por mais tempo. Outra coisa importante é não misturar medicamentos, ou seja, tomar vários medicamentos juntos ao mesmo tempo. Isto pode fazer com que uns afetem o efeito dos outros. Então, só é possível tomar mais de um medicamento ao mesmo tempo sob orientação médica. É importante também seguir à risca os horários dos antibióticos. Os antibióticos eles fazem um efeito por um determinado tempo e depois desse tempo tem que tomar outra dose para continuar o tratamento. Caso contrário, ele acaba sendo interrompido. Também não é conveniente mastigar os medicamentos sólidos. Eles devem ser tomados com água sem serem mastigados. Jamais faça automedicação. Tomar um remédio que alguém tomou e deu certo, ou por indicação de outras pessoas, pode ser um risco para a saúde, porque nem sempre uma substância tem o mesmo efeito em organismos diferentes. As pesquisas revelam que a cada hora no Brasil, 3 pessoas se intoxicam devido à automedicação. Quais são os riscos da automedicação? Bom, quando a gente toma remédio sem prescrição médica, a gente pode acabar tendo um diagnóstico mascarado da doença. Por exemplo, a gente vai no médico, o médico pensa que está curado, mas na verdade tu não está, porque tu está sob o efeito de algum medicamento que tu tomou e não devia ter tomado. Eles causam desequilíbrio das funções hormônicas. Os medicamentos são substâncias químicas. Essas substâncias vão agir sobre os órgãos do corpo, fazendo com que eles passem a funcionar de forma diferente do que seria o ideal. Além disso, os micróbios podem adquirir resistência quando são expostos a medicamentos na dose inadequada. E ainda pode causar no organismo uma insensibilidade ao medicamento que pode tornar ele ineficaz. Então temos que ter muito cuidado e evitar tomar remédio que não seja por indicação do médico. Outra preocupação que a gente deve ter é com o descarte de medicamentos. Quando a gente tem algum medicamento que já venceu ou que a gente não vai usar mais, como se deve fazer para descartar este remédio? Então a gente deve sempre evitar sobra de medicamento. Nunca deve se comprar mais do que aquilo que a gente vai usar, porque aquela sobra acaba sendo descartada depois e pode contaminar o meio ambiente. Quando acontecer de um medicamento vencer ou não vai ser mais usado, a gente procura descartar ele sempre num posto de coleta. Geralmente, as farmácias, drogarias, os postos de saúde, os hospitais recebem esses medicamentos
que não vão ser mais utilizados. Então lembre-se, o lixo não é lugar de medicamento, né? Ele deve ser descartado adequadamente. Quando não é possível levar um medicamento a ser descartado até um posto de coleta, a gente pode colocar no lixo comum, desde que ele seja separado do resto do lixo e que esteja acondicionado num saco vermelho. Agora então, realizem as atividades. Depois que estiverem prontas, vocês mandem de volta para a gente. Um bom trabalho.